Meus amigos do YouTube, quero apresentar hoje aqui para vocês algumas válvulas aqui que eu tenho, que já estão em alguns projetos meus ou eventualmente vão entrar em algum projeto. Se não entraram ainda é ou por falta de tempo ou mais provavelmente por falta de dinheiro mesmo, né? Pois bem, aqui eu tenho esse vídeo não é um vídeo com funções técnicas, é mais para mostrar algumas válvulas, tá? Em outros vídeos a gente pode entrar na parte mais técnica. Essa aqui que tá aqui comigo agora é a 54, uma retificadora da Toshiba. Essa válvula ela tem uso no meu amplificador. É uma válvula conhecida e muito usada. É bem comum as válvulas 5.4G, 5.4, 5R4 e válvulas similares, tá? Essa aqui é do meu amplificador. Aqui nós temos a KT88, um tetrodo de potência. Essa aqui é uma válvula que, diferente de outras válvulas, foi feita especificamente para áudio. Então é uma válvula que foi feita já para ser usada como amplificadora de sinais de áudio. É uma válvula que aguenta bastante potência, é uma válvula que duas válvulas em configuração push-pull atinge aí uns 100 watts. O meu amplificador ele está configurado em classe A, então e eu andei mexendo nele, ele não tem muita potência de saída. Tem aí seus 8 watts aí no máximo. Mas essa é uma válvula que dá bastante potência. No caso do meu amplificador não, porque a configuração dele, enfim, minhas caixas têm uma boa sensibilidade, então não exige muito. Aqui nós temos um triodo, esse é o 6080. É um triodo de amplificação também. É comumente usado aí em pré-amplificadores, mas pode ser usado em amplificadores, tá? Mas isso com alguns deles, porque ele não tem uma saída tão forte assim. Essa é uma válvula que é similar a 6AS7G. É similar porque elas têm características parecidas, mas se você colocar ela no mesmo circuito amplificador, você vai perceber que a sonoridade é bastante diferente. É uma válvula bem interessante. Eu tenho ela instalada ainda, que agora eu andei mexendo no circuito, mas no meu CD player já montei alguns DACs usando ela, pré-amplificador, é uma válvula bastante interessante, tem um som bastante interessante. Aqui nós temos na verdade aqui a inscrição aqui é a inscrição em alfabeto cirílico, né? Que está em russo, né? Na verdade essa válvula, a denominação dela é 5CS, que é mais ou menos igual à válvula 6x5, tá? É uma válvula retificadora também, um diodo retificador. Diferente dessa válvula anterior aqui, essa aqui trabalha com menor voltagem e menos corrente, tá? Essa daqui, um 5.4, você consegue aí 50 miliamperes aí por cada lado aí do diodo. Claro que em picos você consegue mais, mas isso eu tô falando uma constante, tá? Agora essa 6x5 aqui é uma válvula aí para você trabalhar aí com 20 miliamperes, você não pode forçar muito. O pessoal reclama muito dessa válvula aqui,
mesmo da CX5, né, da Russo, que era uma válvula que queimava e tal. Mas isso muitas vezes é problema em como foi feita a fonte, né? Você tem que tomar muito cuidado com o capacitor de saída, enfim, tem vários detalhes aí que podem fritar realmente essa válvula, né? Mas é uma válvula boa. Aqui, outra russa. Essa é a 6N6P, que vem gravado aqui 6H6Pi. Parece um N, mas é o Pi, é a letra Pi aqui. É uma válvula boa, eu montei recentemente um DAC. Um DAC com ela, vou até deixar aí na descrição e depois o meu blog aí. Tem muita coisa lá sobre áudio digital, analógico, sobre restauração de vintage, enfim, muita coisa. E eu montei um DAC com essa válvula. Essa válvula ela tem um som muito gostoso, um som muito macio. É uma válvula faminta, que é uma válvula que, apesar do tamanho dela, né, ela é, claro, se você comparar com uma 12 ao 7, com uma válvula desse tipo, ela é maior. Mas ela é uma válvula que consome bastante. Ela consome 750 miliamperes no aquecedor, enquanto uma 12 ao 7 consome 250 miliamperes, tá? Aqui eu vou pegar uma outra russa aqui, só para a gente ver o tamanho, a comparação, que é... Pô, a caixinha tá lacrada, deixa eu ver se tem outra aberta. Que é a 6N63P, que nós temos igual aqui do Ocidente, que nós temos igual a 5670, que é a mesma válvula. Olha de comparação, olha o tamanho das duas. Essa consome 350 miliamperes em 6 volts. Essa aqui consome 750 miliamperes em 6 volts pro aquecedor, tá? Então tá aqui, duas válvulas interessantes para áudio. Aqui nós temos, eu tenho um par aqui, eu vou pegar uma só, uma conhecida, né, bastante conhecida, que é a 12AX7. Essa é uma Sovitech, feita na Rússia. Ela consome basicamente igual aí uma 12 ao 7. A diferença aí da 12 ao 7 para 12X7 é que em classe A, uma 12X7 tem mais ou menos 100 vezes de amplificação. Uma 12 ao 7 tem 17 vezes, em classe AB 19 vezes. Tá, então basicamente é isso. É uma válvula, eu particularmente, para algumas coisas, para pré de fono, eu particularmente em pré eu não gosto muito dessa válvula porque o som dela fica muito agressivo. Mesmo você fazendo uma configuração mais suave. Mas é uma válvula interessante. Parecida com essa aqui, que é uma 12 ao 7, mas com outra nomenclatura. Eu tenho aqui a ICC 803S, que essa aqui já é uma válvula mais, vamos dizer, elitizada, né? Olha só, os pinos de banhados a ouro, né, tal, e é uma válvula um pouco melhor. Ela é basicamente a 12AX7, são a mesma válvula, tá? Um detalhe que eu não falei anteriormente sobre essas outras válvulas aqui é que estas duas aqui são eram válvulas para uso militar. Tanto que essas válvulas elas vinham com um carimbo OTK aqui. Eu pesquisei depois, esse OTK era referente ao uso em equipamentos militares. Que ocorre que, ao que eu sei, né, ao que eu pesquisei e vi, quanto menor esse número, melhor era o nível da válvula, né? Então tinha OTK0, OTK1, enfim, vários aqui. Essas duas são desse tipo. Aqui eu vou pegar uma conhecida.
conhecida nossa, mas que a classificação aqui é diferente, porque também é de uso militar. Aqui está escrito JAN 6189W, que é de Joint Arm Navy. É uma válvula feita também para uso militar. Essa válvula é a 12E7, é a mesma válvula, mas ela vinha com essa denominação porque era feita para uso militar. Geralmente esses equipamentos feitos para uso militar, eles tinham uma qualidade muito superior em resistência e tal. Eu montei aqui, tem uma placa, já está perfurada, que em breve eu quero fazer um vídeo aqui e vou montar um pré 12 volts com essa 12E7. Eu já deixei ele semi pronto aqui com as furações, aqui passei um fio de cobre para facilitar a montagem. Ele podia ser ponto a ponto, tá? Mas isso aqui só para facilitar e ficar um pouco mais bonitinho. E aí eu vou fazer um vídeo com ele. Eu vou fazer 2 vídeos, que eu vou fazer um separado fazendo a fonte 12 volts. Claro que a fonte 12 volts pode ser uma fonte dessas de PC, se você quiser. Mas enfim, a gente vai fazer um vídeo aí com uma fonte 12 volts. Vou ver se eu faço com uma fonte regulada e uma sem ser regulada. Você pode usar sem ser regulada? Pode. O que acontece? O problema é que o aquecedor da válvula ele é muito sensível à variação. Então, com qualquer variação você vai ter ruído. Mas isso é uma coisa que vamos conversar depois mais no outro vídeo. Deixa eu mostrar outras válvulas aqui. Deixa eu pegar. Aqui eu tenho uma válvula bruta. Essa aqui é a 6C33C. Olha só ela comparada com a 6N3P. Essa é uma válvula feita, depois ela foi copiada, mas feita exclusivamente na Rússia, né? Na época ainda da Guerra Fria. Essa válvula aqui era usada no MiG-25, era uma válvula reguladora de tensão. Quando, enfim, uma história, né? Mas não vamos entrar em detalhes nessa história, mas um desertor aí que foi parar com o MiG no Japão, eles desmontaram essa nave. Tá lá, acharam isso aqui. Até o vidro dela é robusto. É uma válvula muito forte. É uma válvula muito boa para se montar amplificadores OTLs. O que eu sei de um primeiro amplificador montado com válvula dessa OTL foi um japonês que montou em 1977. Isso é o que eu sei, que eu li. Talvez, não sei se tem, deve ter, pode ser que tenham antes na própria Rússia, né? Mas enfim. Eu vou montar um ATL com essas válvulas, mas eu tenho outros projetos aqui na frente, então ela tá aqui esperando o momento, tá? Vamos ver, eu tenho aqui essas válvulas aqui, são interessantes. Essa válvula aqui é o que eles chamam de, em alguns aparelhos, de olho mágico. É o que faz um VU no aparelho. Eu particularmente não gosto. Eu não gosto desse tipo de VU. Eu gosto do VU analógico. Apesar de que muitas vezes não combina muito com aparelhos valvulados. Mas essa válvula é interessante. Tá, deixa eu pegar uma outra válvula aqui. Tá, eu tenho uma outra retificadora aqui. Essa é uma 5i3C, que na verdade é igual a 554. Aqui você vê as inscrições aqui, né? Tá em russo aqui. É uma válvula russa, é similar a 5.4, tá? Ela tem algumas diferenças de tensão, às vezes consegue retificar com maior tensão e menos perda em corrente. Então tem coisas diferentes, como outra que eu vou mostrar aqui. Às vezes ela retifica e a saída em DC é maior, mas isso são detalhes assim, num projeto geral não dá muita diferença, assim, muita. Claro que dá diferença, né? Qualquer detalhe que você mude no amplificador valvulado
dá muita diferença. Um resistor que você troque, né, você mexe em toda a configuração. Mas assim, não é... Deixa eu pegar só essas aqui agora. Pois bem. Aqui eu tenho essa aqui. Veja como é bem menor. Essa é a 5AR4, que é basicamente a mesma 5.4. Esta válvula ela retifica. A saída dela fica mais alta que essa aqui, que é a 5.4. Mas tem algumas diferenças, tá? A gente teria que olhar o datasheet e tal, numa outra hora a gente pode até ver, mas tem algumas diferenças. Mas basicamente é a mesma válvula, pode ser usado no mesmo lugar. Qual que é a diferença dessas válvulas? A diferença é que a ligação delas tem que ser idêntica, porque o que acontece? Essa válvula aqui, o filamento dela é ligado diretamente na saída. Então, algumas estão ligadas no pino 2, algumas estão ligadas no pino 8. Então, isso pode dar um problema aqui na ligação, mas isso é conversa para uma outra hora. E aqui eu tenho uma válvula clássica aqui, né? Clássica do ponto de vista histórico, né? Que é a 6SN7. Na verdade, essa daqui é a 6H8C, que é a versão russa da 6SN7. A 6SN7 é uma válvula histórica, porque a 6SN7 ela foi usada no ENIAC, ou ENIAC, que é o considerado, né, que é o primeiro computador eletrônico programável aí do mundo, né? E era programado por cartões, enfim, é uma coisa, né, bastante, se considerar para os dias de hoje, arcaica. Porém, a base de tudo, né, o sistema binário e tal, isso aí estava tudo incluído já. Aliás, estava muito antes, mas enfim, isso é uma outra conversa. Essa é uma válvula histórica, então por isso foram usadas centenas de milhares dessa no ENIAC. Essa válvula, ela é um duplo triodo. Ela posteriormente veio a ser substituída, não que posteriormente veio a ser substituída, mas uma das válvulas que substituiu ela em características e que no fim das contas era muito melhor é a 12E7, que é uma valvulinha de nada perto dela, né? Para você ver. Uma coisa interessante aqui, só um ponderamento sobre as válvulas, né? Essas válvulas maiores, ela tem aqui ó, o encaixe do soquete, né? Para que serve basicamente esse encaixe? Pois bem, né? Eram algumas válvulas que foram feitas, se você não tomasse cuidado, você invertia o lado das válvulas, que essa daqui tem 5, né? Mas algumas tinham 4 pinos, você podia inverter facilmente. E aqui ele tem uma guia onde você não consegue inverter. Basicamente, ele serve só para isso. Por quê? Porque ele não tem nada a ver com a válvula. A válvula é um tubo de vácuo, né? Então aqui dentro dele não tem nada. Isso aqui não... Ele está segurando, lógico, aqui o restante da válvula, mas a válvula é só isso. Se você pega essa maior aqui, né? Você pode ver, ela não tem nada disso, ó. A válvula é um tubo de vácuo. Existem válvulas que tem gás dentro, tá? Outras válvulas, tem umas de mercúrio, enfim, outros gases. Mas eu não tenho nenhuma aqui para mostrar e tal. E são válvulas assim que sem muita experiência não é bom mexer não, que você pode ter algum problema aí, tá? Aliás, válvula, no geral, trabalha com alta tensão. Eu até tenho uma foto aí, eu não sei onde tá, mas eu tirei de uma medição que eu estava fazendo no meu amplificador e ele estava em 480 volts, alguma coisa assim. Isso é potencialmente letal, tá? Você pode morrer com 480 volts. Então, se você não tiver certeza do que você está fazendo, não mexa com equipamentos valvulados. Por isso, eu vou montar esse amplificadorzinho aqui de 12 volts, tá? Aqui o desenho principal do amplificador. Se eu tenho outra coisa aqui. E depois nós vamos
eu vou fazer... Desculpa aí o desenho, mas depois nós vamos construir uma fonte para ele aí. Sei lá, usando um regulador, de repente aqui, coloca um... Pode ser, porque ele consome pouco. Coloca aqui um 7812 aqui. E pronto, tá? Aí, vamos ter 12 VDC aqui. A 6 ou 7, como a 12X7, são válvulas que trabalham com 6 e 12 volts. Como que elas trabalham com 6 e 12 volts? Da seguinte forma. O pino 4, 5 e o 9 são os aquecedores. Se você colocar energia no 4 e no 5, você tem que ter 12 volts. Eles estão em paralelo, ou seja, os dois triodos estão em paralelo, então é 12 volts. Quando você tem 12 volts, você tem metade da corrente, né? Porque o produto final ele é igual. Então você tem 12 volts por 125 mA, 150 mA, enfim. Quando você tiver, se você unir esses dois pontos e ligar esses dois pontos juntos e esse aqui, você vai ligar com 6 volts. Quando você ligar com 6 volts, você vai ter que ter o dobro de corrente. O produto final é o mesmo. Vamos supor que fosse 6 vezes 300 mA, 6 vezes 3, 18 VA. Você teria que ter 18 VA em 12, 18 VA em 6. Tá? Por isso, mas é menor a corrente? A tensão é maior. Por isso que amplificadores valvulados, não esse aqui é o caso, que é baixa tensão, mas amplificadores valvulados são amplificadores de tensão, que trabalham com altas tensões, e transistorizados são de corrente, que trabalham com baixa tensão, tá? Bom, acho que por enquanto é só isso, e vamos fazer um vídeo mostrando aí a montagem aí desse pré-amplificador 12 volts. Eu vou colocar aqui um link, eu já fiz um pré desse, alguns aliás, e tem um vídeo mostrando a qualidade, é uma qualidade muito boa. Obviamente, depois a gente pode montar outros e eu tenho outros exemplos no meu blog. Mas esse eu indico para começar. Primeiro porque a válvula 12E7 é muito fácil de encontrar. Hoje aparecem muitos kits aí da China e outras coisas aí com válvulas que ou você pega a que é da China ou você vai ter que garimpar válvulas NOS, né, que é New Old Stock. Essas válvulas você não vai achar em boas condições ou você vai achar tudo falsificado. Vá no certo. 12E7 é uma válvula que você acha fácil, tem em todo lugar, até na padaria deve ter. Então é tranquilo. É isso aí, pessoal. Valeu e um abraço. Tchau, tchau.